Olhe a parte frontal deste Su-27. Você nota algo estranho? Realmente não há nada estranho além deste volume incomum. Isso é visto em muitos aviões de combate modernos. Aqui você tem no Eurofighter Typhoon europeu, no KF-20 e um sul-coreano e no Su-57 russo. Porém, você jamais encontrará algo similar em um caça americano. O que seria essa estranha protuberância? Como é que uma vez ajudou a detectar um objeto voador não identificado? Por que você nunca verá isso em um avião americano? E mais importante, como é que esses sistemas prometem tornar os aviões furtivos obsoletos? Neste vídeo, responderemos a essas perguntas para que você saiba mais sobre seus aviões de combate favoritos. Então fique à vontade, meu nome é Kevin Aguilar e isso é Kunz Club. Lembra deste vídeo do objeto voador não identificado que os Estados Unidos desclassificaram há alguns anos? Este vídeo foi capturado por um Infrared Search and Track. Em resumo, essa protuberância nos aviões mais avançados é um sistema Infrared Search and Track. Ou em português, sistema de busca e rastreamento por infravermelho. Esses sistemas são extremamente úteis na aviação militar. Podemos entender este sistema como uma espécie de radar. Tem o mesmo objetivo, encontrar o que quer que não seja nosso amigo. Mas este, é claro, opera de forma diferente e oferece uma série de vantagens que os radares não podem dar. Por isso são usados em paralelo a este. Como sabemos, os aviões, não importa o quão avançados sejam, emitem calor em maior ou menor medida. O calor emite infravermelho. Essas ondas são captadas pelos sistemas Infrared Search and Track para assim detectar à distância qualquer objeto que emita calor atípico no ambiente. Portanto, são basicamente câmeras termográficas. Este é um conceito completamente distinto do radar. O radar, em vez de apenas receber radiação, a emite e a recebe. Emite ondas de rádio que, ao rebaterem em um objeto, neste caso um avião inimigo, voltam ao radar e são novamente captadas por ele. Desta forma, é possível saber onde o inimigo está constantemente. Este método funciona maravilhosamente para encontrar os inimigos, mas é um pouco revelador. Quando o inimigo detecta ondas de rádio estranhas rebatendo nele, o avião alerta o piloto que está sendo avistado pelo inimigo. Portanto, o piloto fugirá ou lutará, perdendo completamente o fator surpresa. Os Infrared Search and Track apenas recebem e não emitem nada. Então, com este sistema, seu inimigo nunca saberá que você está o vendo. Ademais, esses sistemas vão além de apenas exibir um ponto em uma tela como os radares. Com os Infrared Search and Track, você pode ver o alvo graficamente com perfeição, de dia ou de noite, e acompanhar para ver exatamente todas as suas características. Tudo isso soa maravilhoso, então por que não jogamos os radares no lixo e ficamos com os sistemas Infrared Search and Track? Bem, é que sistemas desse tipo têm um problema, e é que as ondas infravermelhas são suscetíveis a serem alteradas pelo ambiente. As ondas de rádio podem viajar milhares ou até milhões de quilômetros com mínima interferência. De fato, graças à inalterabilidade das ondas de rádio, estamos constantemente enviando e recebendo essas ondas na tentativa de detectar vidas extraterrestres. Mas as ondas infravermelhas, por outro lado, são suscetíveis a serem alteradas pelo ambiente, clima, nuvens e até mesmo pela própria distância. Elas são facilmente distorcidas, limitando o alcance dos Infrared Search and Track em comparação com os radares. Normalmente, eles superam os 100 km de alcance. Por isso, apesar de suas grandes vantagens, são usados em conjunto com os radares. Os Infrared Search and Track são quase tão antigos quanto os aviões a jato. Um dos primeiros foi usado nas primeiras versões dos F-4 Phantom. Estes, abaixo do nariz, tinham uma protuberância para acomodar o Texas Instruments ANAAA4, que era um sistema Infrared Search and Track, um tanto primitivo, não possuía características suficientes para que as versões posteriores dos F-4 Phantom o incluíssem. Mas como os Phantom tinham esse espaço no fuselagem, foi usado para várias coisas. Algumas versões receberam um suporte para um canhão interno, em outras um radar Doppler, ou até mesmo os mesmos sistemas Infrared Search and Track eram instalados. Novamente de forma provisória para algumas missões noturnas. Após este lamentável desempenho, os americanos desistiriam desses sistemas e não os veríamos em aviões de combate americanos por várias décadas.
Em resposta, os soviéticos não ficariam atrás. Os MiG-23 obteriam os primeiros sistemas Infrared Search and Track soviéticos, o TP-20 e 3ML, e, posteriormente, os MiG-25 teriam um sistema similar no nariz. Os Infrared Search and Track soviéticos pareciam ter melhores capacidades que os americanos, e estes permaneceram nos modelos subsequentes de aviões, como nos Flanker ou nos Fulcrum, até os dias atuais com o Su-57. No final dos anos 80, esses sistemas começariam a aparecer novamente nos Estados Unidos, mas não veríamos uma incorporação séria em aviões de combate até 2015 com o Open Pod Infrared Search and Track. No final dos anos 2000, os americanos desejavam incorporar essa tecnologia em toda a sua frota de aviões. Mas o problema era que seus aviões já não podiam incorporar um sistema na fuselagem, porque basicamente os aviões já foram fabricados e modificá-los seria um pouco caro. Então a Northrop Grumman apresentou este novo dispositivo, e o RST, que poderia ser instalado em um suporte padrão. Desta forma, qualquer avião poderia ter um sistema RST independentemente de não ter sido projetado para isso. Para ter um, então você não vê a lâmpada dos Infrared Search and Track nos aviões americanos porque, basicamente, eles não foram projetados para ter um sistema Infrared Search and Track e normalmente usam o Open Pod em um suporte como se fosse um míssil ou um tanque de combustível externo. O F-35 foi o primeiro avião moderno americano a ter um sistema Infrared Search and Track incorporado. O AN/AQ-37, o mais avançado até o momento provavelmente, e como você pode ver, permite ver objetivos perfeitamente como se estivessem ao seu lado dia e noite. Além de fornecer uma qualidade de imagem quase perfeita, alerta automaticamente a proximidade de inimigos e mísseis. O sistema está incorporado no próprio avião, com janelas que oferecem uma 360 graus. Isso evita problemas com a furtividade. Espere, eu disse furtividade? Bem, temos que falar sobre isso. Graças aos sistemas Infrared Search and Track, parece que os aviões furtivos poderiam desaparecer mais cedo do que tarde. Os aviões furtivos são projetados para dissipar ondas de rádio, mas os Infrared Search and Track não precisam receber ondas de rádio que rebotem em nada. Eles operam recebendo o calor emitido por essas aeronaves, que, embora o design delas tente reduzir ao máximo o calor que emitem, simplesmente é impossível não emitir nenhum calor. Os Infrared Search and Track estão se tornando cada vez mais avançados, cada vez mais sensíveis e com maior alcance, tornando as tecnologias furtivas cada vez mais vulneráveis aos aviões com esses sistemas. Os mais avançados têm operacionalidade de 360 graus e até superam o alcance de um radar padrão. E, na verdade, é ainda pior para os bombardeiros furtivos, as unidades mais caras dos aviões furtivos, já que esses bombardeiros operam a uma grande altitude. E quanto maior a altitude, menos densa é a atmosfera e menor é a temperatura ambiente, o alcance desses aparelhos a tal altura chega a aumentar extremamente que, em casos ideais, quase duplica o alcance de um radar convencional. Portanto, no futuro, provavelmente veremos mais sistemas Infrared Search and Track e menos aviões furtivos. Esses sistemas prometem ser o futuro da aviação, e atualmente o apetite por esses aparelhos parece insaciável. Se você gostou deste vídeo, pode se interessar por este sobre quão comum era o fogo amigo entre os bombardeiros da Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado por assistir a este vídeo e nos vemos na próxima. Adeus!